Minha mãe me pediu para sair para que minha irmã e seu marido inútil pudessem se mudar. Ela sorriria quando eu fizesse minhas malas. A sala de estar parecia sufocante enquanto eu olhava para minha mãe, Donna, e minha irmã mais nova, Grace. Grace acabará de anunciar que ela e seu marido, Jack, precisavam de um lugar para ficar depois de passar por um momento difícil. O rosto de minha mãe se iluminou como o de uma criança na manhã de Natal. Claro, vocês dois podem ficar aqui, exclamou Donna, abraçando Grace com força. Vamos arrumar um espaço para vocês, sem problema. Meu coração afundou. Esta era a nossa casa, a modesta casa de 2 quartos que eu trabalhei incansavelmente para manter. No entanto, como de costume, minhas necessidades eram uma reflexão tardia. Mãe, posso falar com você um minuto? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Donna me dispensou com um aceno. Agora não, Beth. Precisamos preparar o quarto de hóspedes para Grace e Jack. Grace me lançou um sorriso presunçoso, deleitando-se com seu status de favorita. Eu cerrei os punhos, a raiva fervendo dentro de mim. Esta não é só a sua decisão, eu disse, elevando a voz. Eu também moro aqui e não estou de acordo com ele se mudando sem nenhuma discussão. A expressão de Donna endureceu quando ela se virou para me encarar. Cuidado com o tom, mocinha. Grace é da família, e a família vem em primeiro lugar. E eu exigi, minha voz embargada de emoção. Eu sacrifiquei tanto para manter esta casa funcionando, e você me trata como um fardo. Os olhos de Donna se estreitaram e ela se aproximou, o dedo apontando acusadoramente para mim. Se você não pode aceitar a situação da sua irmã, talvez deva encontrar outro lugar para morar. As palavras me atingiram como um tapa no rosto. Grace riu atrás da mão, claramente gostando do drama que havia instigado. Sabe de uma coisa, mãe? Eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e dor. Talvez eu vá. Sem dizer mais nada, saí da sala de estar, lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Eu finalmente havia chegado ao meu limite. Andei de um lado para o outro no meu quarto, lágrimas quentes de raiva e dor ardendo em meus olhos. Como a mamãe podia ser tão insensível depois de tudo que fiz para manter nossa casa funcionando? Ela estava me expulsando para dar lugar a Grace e seu marido inútil. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos em espiral. Beth, é a mamãe, disse ela com a voz carregada de irritação. Precisamos conversar sobre isso. Abri a porta encarando-a. Conversar sobre o quê? Sobre como você está me substituindo pela sua filha favorita. A expressão de mamãe endureceu. Não seja tão dramática. Grace e Jack estão em uma situação difícil e precisam da nossa ajuda. Nossa ajuda? Eu zombei. Quer dizer, minha ajuda. Sou eu quem tem pagado metade das contas por aqui enquanto Grace vive às custas de todos. Cuidado com a boca, mamãe retrucou. Grace está passando por um momento difícil. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de compaixão. Deixei escapar uma risada amarga. Compaixão? Isso é rico, vindo de você. Quando foi a última vez que você me mostrou alguma? Os olhos de mamãe se estreitaram. Sua ingrata? Depois de tudo que fiz por você? Tudo que você fez por mim? Eu interrompi, minha voz elevando-se. Você quer dizer me criticar constantemente, me menosprezar e favorecer Grace, não importa o que ela faça? Chega! Mamãe gritou, o rosto corado de raiva. Não vou permitir que você fale comigo assim na minha própria casa. Sua casa? Eu rebati. Sou eu quem tem mantido este lugar funcionando com meus salários enquanto você satisfaz todos os caprichos de Grace. A expressão de mamãe se transformou em um sorriso de escárnio. Se você não consegue mostrar um pouco de bondade à sua irmã, talvez seja a hora de encontrar seu próprio lugar. Eu a encarei, sentindo como se todo o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Você está me expulsando? Se é isso que for preciso para você aprender um pouco de respeito, disse mamãe friamente. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Tudo bem, eu disse, minha voz tremendo de fúria mal contida. Eu vou embora. Mas não venha rastejando de volta quando Grace e seu marido perdedor sugarem você até secar. Os olhos de mamãe se arregalaram, mas antes que ela pudesse responder, bati a porta na cara dela. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto eu desabava no chão, meu mundo desmoronando ao meu redor. Depois da briga explosiva com mamãe, eu sabia que não havia volta. Eu tinha que sair, começar do zero e deixar para trás a toxicidade da minha família. Por mais que doesse, eu não podia continuar me submetendo à crueldade e ao favoritismo deles. Liguei para minha melhor amiga, Sarah, tentando conter as lágrimas. Oi, preciso de um grande favor. Posso ficar na sua casa por um tempo? A voz preocupada de Sarah veio do outro lado da linha. Claro, Beth. O que aconteceu?
É uma longa história, eu disse com um suspiro trêmulo. Vou explicar tudo quando chegar aí. Tudo bem se eu for hoje à noite? Absolutamente, respondeu Sarah sem hesitar. Minha porta está sempre aberta para você. Com o apoio de Sarah, comecei a arrumar minhas coisas. Foi uma tarefa sombria, separar os restos da minha vida nessa casa, o lar que trabalhei tanto para manter, apenas para ser descartada como lixo. Enquanto dobrava minhas roupas e guardava meus pertences pessoais, memórias inundaram minha mente. As inúmeras vezes em que sacrifiquei para manter a casa funcionando sem problemas. Os aniversários e feriados em que meus esforços passaram despercebidos enquanto Grace se deliciava com a adoração de mamãe. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas eu as afastei com determinação. Eu não podia desmoronar agora. Eu tinha que ser forte e traçar um novo caminho para mim, longe da dinâmica tóxica que me sufocara por tanto tempo. Uma batida na porta me assustou. Beth, é o Jack, ele chamou. Eu me tensei, não querendo lidar com o marido de Grace e suas táticas manipuladoras inevitáveis. O que você quer? Eu gritei, minha voz afiada. Podemos conversar? Jack perguntou, seu tom enganosamente gentil. Acho que houve um mal-entendido. Eu zombei e abri a porta, encarando-o. O único mal-entendido é vocês dois achando que podem simplesmente entrar e assumir o controle da minha vida. Jack levantou as mãos em um gesto apaziguador. Eu entendo que está em uma situação difícil, mas realmente precisamos da sua ajuda agora. Grace e eu estamos passando por momentos difíceis. Momentos difíceis que vocês mesmos criaram, eu rebati, minha raiva aumentando. Não tente me fazer sentir culpada por apoiar seu comportamento irresponsável. A expressão de Jack endureceu. Cuidado com o tom, Beth. Somos uma família, e a família deve se apoiar. Deixei escapar uma risada amarga. Diga isso para mamãe e Grace. Elas deixaram bem claro onde eu me encaixo nesta família. Antes que Jack pudesse responder, passei por ele, arrastando minha mala atrás de mim. Estou farta de todos vocês. Nem tente me puxar de volta. Quando saí para o ar fresco da noite, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de esperança por um futuro melhor, onde eu não seria constantemente diminuída e subestimada. Sarah me recebeu com um abraço caloroso quando cheguei ao seu apartamento com minha mala tiracolo. Sinto muito que você esteja passando por isso, Beth, disse ela, seus olhos cheios de preocupação. Dei-lhe um sorriso apertado, tentando conter a nova onda de lágrimas que ameaçava transbordar. Obrigada por me deixar ficar. Eu simplesmente não podia mais estar perto deles. Sarah me levou para dentro, e imediatamente senti uma sensação de calma me invadir. Sua sala de estar aconchegante era um contraste gritante com a atmosfera tensa e sufocante da minha antiga casa. Sinta-se em casa, disse Sarah gesticulando para o sofá macio. Posso te trazer algo para beber? Talvez um copo de vinho? Balancei a cabeça, afundando nas almofadas macias. Só um copo de água seria ótimo, obrigada. Enquanto Sarah desaparecia na cozinha, respirei fundo, permitindo que o peso das últimas horas se assentasse. Eu estava oficialmente por conta própria, afastada da dinâmica tóxica que me consumira por tanto tempo. Sarah voltou com um copo de água e um sorriso reconfortante. Quando estiver pronta, estou aqui para ouvir. Assenti tomando um gole do líquido frio antes de mergulhar na história sórdida. O favoritismo descarado de mamãe, a atitude arrogante de Grace e a briga explosiva que levou à minha expulsão. Não acredito que eles te trataram assim, disse Sarah, sua testa franzida de raiva. Você não fez nada além de apoiar essa família, e eles simplesmente te descartaram. Eu sei, respondi, minha voz grossa de emoção. Mas por mais que doa, não posso continuar me submetendo a esse tipo de abuso. Sarah estendeu a mão e apertou a minha. Você está fazendo a coisa certa, Beth. Está na hora de começar a viver por si mesma. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, acendendo uma faísca de determinação. Por muito tempo, sacrifiquei minha própria felicidade e bem-estar por uma família que não me valorizava. Mas isso acabou. Nas semanas seguintes, me estabeleci no quarto de hóspedes de Sarah, lentamente desfazendo minhas malas e redescobrindo pedaços de mim mesma que haviam sido enterrados sob o peso das expectativas da minha família. Comecei a explorar novos hobbies, como participar de um clube do livro local e fazer aulas de cerâmica para iniciantes. Foi emocionante perseguir atividades puramente para meu próprio prazer, sem o medo constante de julgamento ou crítica. No trabalho, me dediquei aos meus projetos com vigor renovado, impressionando meu chefe com minha dedicação e ideias inovadoras. Pela primeira vez em anos, senti um senso de orgulho e realização que não tinha nada a ver com agradar minha família.
À medida que os dias se transformavam em semanas, o peso do meu passado lentamente se dissipou, substituído por um novo senso de liberdade e possibilidade. Eu finalmente estava vivendo para mim mesma, e o futuro nunca pareceu tão brilhante. Algumas semanas depois de me mudar para a casa de Sarah, meu telefone começou a tocar incessantemente. Cada vez era mamãe ou Grace, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas implorando para que eu atendesse. Eu as ignorei, ainda não pronta para reabrir aquele capítulo tóxico da minha vida. Uma noite, enquanto Sarah e eu conversávamos sobre um jantar, meu telefone tocou novamente. Com um suspiro, atendi a ligação. O que você quer, mãe? Beth, graças a Deus, a voz frenética de mamãe veio do outro lado da linha. Estamos em apuros aqui. Senti uma pontada de satisfação com o desespero em seu tom. Ah, é mesmo? O que há de errado? Não consegue lidar com as coisas sem mim por perto? Não é só isso, disse mamãe, sua voz tensa. Estamos atrasados nas prestações da hipoteca, e as companhias de serviços públicos estão ameaçando cortar tudo. Uma risada sem humor escapou dos meus lábios. Uau, me pergunto como isso aconteceu. Talvez você não devesse ter expulsado a pessoa que estava ajudando a pagar as contas. Beth, por favor, implorou mamãe. Precisamos da sua ajuda. Estamos mal nos sustentando. Senti uma sensação de satisfação retorcida com a situação deles. Depois de anos sendo descartada e diminuída, as mesas finalmente viraram. Sabe de uma coisa, mãe? Isso é exatamente o que eu avisei. Você escolheu Grace em vez de mim, e agora está lidando com as consequências. Eu cometi um erro, tá? Mamãe chorou. Eu sinto muito por como te tratei. Só nos ajude desta vez. Eu podia ouvir os soluços abafados de Grace ao fundo, e uma parte de mim sentiu uma pontada de simpatia. Mas a dor era profunda demais. Desculpe, mãe, eu disse, minha voz firme. Você me disse para sair, e foi exatamente isso que fiz. Agora é sua vez de resolver as coisas sozinha. Com isso, encerrei a ligação, ignorando a subsequente enxurrada de mensagens de texto e mensagens de voz. Sarah me olhou com uma mistura de preocupação e compreensão. Você está bem? Ela perguntou gentilmente. Assenti respirando fundo. Sim, estou bem. É apenas satisfatório vê-las colher o que plantaram, para variar. Sarah me deu um sorriso de apoio. Você tem todo o direito de se manter firme, Beth. Elas fizeram a cama, agora tem que se deitar nela. À medida que as semanas passavam, as ligações de mamãe e Grace se tornavam cada vez mais frenéticas. Aparentemente, Jack estava escondendo dívidas significativas que levaram à perda de seu emprego, agravando seus problemas financeiros. Parte de mim se sentia culpada por não ajudar, mas uma parte mais forte sabia que permitir que a disfunção continuasse só prolongaria o ciclo de toxicidade. Às vezes, a única maneira de se libertar é deixar as consequências se desenrolarem, não importa o quão doloroso seja. Eu finalmente havia cortado os laços que me prenderam por tanto tempo, e não iria deixá-las me puxar de volta. Esta era a karma delas para enfrentar, não a minha. Nos meses seguintes, a situação na minha antiga casa continuou a espiralar fora de controle. Sarah me mantinha atualizada sobre os últimos mexericos do bairro. Os serviços públicos foram cortados, cobradores de dívidas constantemente os assediavam, e o gramado outrora impecável estava crescendo e mal cuidado. Uma parte de mim sentiu uma sensação de satisfação retorcida ao ver a queda dele se desenrolar. Depois de anos sendo tratada como uma cidadã de segunda classe em minha própria casa, era quase uma justiça poética vê-los colher o que plantaram. Uma noite, Sarah chegou do trabalho com uma expressão preocupada. Vi sua mãe no supermercado hoje, disse ela hesitantemente. Ela parecia péssima. Ergui uma sobrancelha, sem saber se queria ouvir os detalhes. Ah, é mesmo? Como assim? Sarah suspirou. Suas roupas estavam desarrumadas, seu cabelo estava uma bagunça, e ela parecia que não dormia há dias. Uma faísca de culpa puxou minha consciência, mas rapidamente a sufoquei. Elas fizeram a cama, agora tinham que se deitar nela. Bem, talvez agora ela finalmente entenda como é lutar, eu disse, tentando parecer indiferente. Sarah me lançou um olhar compreensivo. Sei que você ainda está sofrendo, Beth, mas não deixe que os erros delas consumam você também. Assenti reconhecendo suas palavras, mas no fundo, uma parte de mim se deleitava com o sofrimento delas. Era a vingança final por anos de negligência e maus tratos. Alguns dias depois, meu telefone tocou com um número que não reconheci. Contra meu melhor julgamento, atendi. Alô? Eu disse cautelosamente. Beth, é a Grace. Sua voz estava tensa, mal acima de um sussurro. Senti uma onda de amargura crescer dentro de mim. O que você quer, Grace? Eu,
Eu preciso da sua ajuda, ela engasgou, e eu podia ouvir as lágrimas em sua voz. Tudo está desmoronando e não sei o que fazer. Não pude deixar de zombar. Engraçado, é exatamente como me senti quando você e mamãe me expulsaram como lixo. Eu sei, Grace soluçou. Eu estava tão errada, Beth. Por favor, você tem que nos ajudar. Estamos desesperadas. Uma parte retorcida de mim se deleitou com sua angústia, saboreando o gosto da retribuição há muito esperada. Por que eu deveria ajudar você, Grace? Você e mamãe deixaram bem claro que eu não fazia mais parte da família. Por favor, Beth, ela implorou. Farei qualquer coisa. Sinto muito por como te tratamos. Só não nos deixe acabar nas ruas. Eu podia ouvir o desespero genuíno em sua voz, e por um breve momento, quase senti pena dela. Quase. Sabe de uma coisa, Grace? Eu disse, minha voz fria e inabalável. Isso é exatamente o que você merece. Talvez agora você finalmente aprenda como é ser deixada no frio. Com isso, encerrei a ligação, saboreando o doce gosto da vingança. Elas trouxeram isso sobre si mesmas, e eu não seria a salvadora delas. À medida que as semanas passavam, a situação na minha antiga casa continuava a se deteriorar. Sarah me atualizava ocasionalmente sobre os últimos mexericos, contas não pagas se acumulando, visitas constantes de cobradores de dívidas e até boatos de Grace e Jack se envolvendo em algumas atividades suspeitas para conseguir dinheiro. Uma parte de mim sentiu uma satisfação retorcida ao ver as vidas deles desmoronarem. Depois de anos sendo tratada como uma cidadã de segunda classe em minha própria casa, era quase uma justiça poética vê-los colher o que plantaram. Mas outra parte de mim não conseguia deixar de sentir uma pontada de tristeza. Por mais que tivessem me machucado, elas ainda eram minha família, e vê-las espiralar tão para baixo puxava as cordas do meu coração. Uma noite, enquanto Sarah e eu conversávamos sobre uma taça de vinho, ela abordou o assunto com hesitação. Beth, sei que você ainda está sofrendo com tudo o que aconteceu, disse ela gentilmente. Mas você não acha que está na hora de deixar um pouco dessa raiva ir embora? Suspirei, girando o líquido vermelho rico no copo. Não sei, Sarah. Elas me fizeram passar por um inferno por tanto tempo. Parte de mim sente que elas merecem sofrer. Sarah estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Eu entendo, acredite em mim. Mas segurar essa amargura só vai envenenar você no final. Suas palavras atingiram um ponto dentro de mim. Por mais satisfatório que fosse ver minha família desmoronar, eu realmente era melhor se continuasse a alimentar tanto ressentimento. No dia seguinte, enquanto me preparava para uma apresentação importante no trabalho, meu telefone vibrou com uma ligação de mamãe. Hesitei por um momento antes de atender. Alô? Eu disse cautelosamente. Beth, a voz de mamãe era pouco mais que um sussurro, carregada de emoção. Nem sei por onde começar. Me preparei, esperando outra rodada de desculpas ou táticas de manipulação. Sinto muito, Beth, ela continuou, suas palavras pontuadas por soluços suaves. Fui uma mãe terrível para você. Você merecia muito mais. Senti minha determinação vacilar enquanto ela derramava seu coração, assumindo total responsabilidade pela dor que me causará. Sei que nunca poderei compensar como te tratei, disse ela. Mas por favor, me deixe tentar. Farei qualquer coisa para ganhar seu perdão. Naquela hora, algo mudou dentro de mim. Por mais que tivesse me deleitado com o sofrimento delas, percebi que segurar aquela amargura só estava me machucando no final. Mãe, eu disse, minha voz mais suave do que pretendia. Não posso fingir que está tudo bem entre nós. Você realmente me machucou. Eu sei, ela respondeu, sua voz grossa de remorso. E passarei o resto da minha vida tentando compensar isso, se você me deixar. Respirei fundo, deixando ir a raiva e o ressentimento que me pesaram por tanto tempo. Tudo bem, mãe. Vamos recomeçar, um passo de cada vez. Não seria um caminho fácil, mas naquele momento, senti esperança pela possibilidade de cura. Depois da conversa emocional com mamãe, senti um peso sair dos meus ombros. Não seria fácil reconstruir nosso relacionamento, mas pela primeira vez em anos, senti esperança pela possibilidade de cura. Nos meses seguintes, mamãe fez esforços consistentes para se redimir. Ela me convidava para jantares semanais, onde ouvia atentamente enquanto eu abria meu coração sobre a dor e o abandono que suportei. Embora fosse difícil, pude ver o remorso genuíno em seus olhos. Grace e Jack, por outro lado, mantiveram distância. A última notícia que tive foi que eles se mudaram para um modesto apartamento e estavam lentamente se reerguendo. Uma parte de mim ainda guardava ressentimento em relação a eles, mas sabia que segurar aquela amargura só me seguraria. Quanto a mim, continuei a prosperar em minha nova independência.
No trabalho, assumi um projeto paralelo que me permitiu exibir minha criatividade e habilidades de resolução de problemas. Meu chefe ficou impressionado com minha dedicação e ideias inovadoras, e sussurros de uma promoção começaram a circular pelo escritório. Em minha vida pessoal, abracei novos hobbies e interesses que foram negligenciados por muito tempo. Juntei-me a um clube do livro local, onde pude participar de discussões animadas e explorar novos mundos literários. Até tentei a mão na cerâmica, encontrando um senso de calma e atenção plena na simples ação de moldar argila. Sara permaneceu meu sistema de apoio constante, me incentivando a cada passo do caminho. Estou tão orgulhosa de você, Beth, disse ela uma noite enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho em sua varanda. Você chegou tão longe. Sorri, banhando-me no brilho caloroso de sua amizade. Eu não poderia ter feito isso sem você. Você esteve ao meu lado quando minha própria família não estava. À medida que os meses passavam, senti-me realmente deixando o passado para trás. A raiva e o ressentimento que antes me consumiam lentamente desapareceram, substituídos por um novo senso de autoestima e confiança. Uma noite, enquanto me arrumava para sair com alguns colegas de trabalho, meu telefone vibrou com uma mensagem de mamãe. Só queria que você soubesse o quanto estou orgulhosa de você, Beth. Você se transformou em uma mulher tão forte e independente, e estou honrada em fazer parte da sua vida novamente. Lágrimas arderam em meus olhos enquanto lia suas palavras, mas pela primeira vez, não eram lágrimas de dor ou amargura. Eram lágrimas de gratidão e cura. Eu finalmente me libertei do ciclo tóxico que me segurara por tanto tempo. Não era mais definida pela negligência e maus tratos do passado. Em vez disso, estava forjando meu próprio caminho, cercada por pessoas que realmente me apreciavam e apoiavam. Quando saí para o ar quente da noite, senti uma sensação de paz e contentamento me invadir. A jornada foi longa e árdua, mas no final, emergi mais forte, mais sábia e mais resiliente do que nunca. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.